Olá pessoal, eu preparei um vídeo muito interessante para vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Célia Miranda, eu sou criadora do projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma. E meu objetivo é passar para vocês toda a minha experiência com a limpeza profissional pós-obra. Eu vou mostrar como esse mercado da limpeza ele transformou a minha vida. Ele transformou minha vida para melhor, ele me trouxe muitos aprendizados e eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida também. Nesses 13 anos que eu trabalho com limpeza profissional, eu tenho mostrado em meus vídeos e lives todas as dificuldades que eu enfrentei ao longo da minha carreira. E uma delas foi saber qual produto químico utilizar. Mas utilizar no dia a dia, utilizar na limpeza pós-obra, utilizar em casas, em escritórios, em comércios, como utilizar, como verificar, como conhecer cada tipo de piso e cada tipo de produto químico. É sobre isso que eu quero trazer para vocês hoje. A quantidade de produto, como diluir, se eu devo diluir, qual a tarefa de limpeza e com quanto tempo de experiência eu aprendi tudo isso. Eu fui aprendendo ao longo dos anos, com erros e acertos. E com isso eu desenvolvi um cronograma, e esse cronograma ele me permite visitar qualquer cliente e saber exatamente o que eu preciso para executar o serviço de limpeza de uma forma que ele saia satisfatório. Eu aprendi a como calcular, a como cobrar, e o meu objetivo aqui é encurtar o seu tempo de aprendizado. Para iniciar, eu preciso explicar o que são produtos químicos. É apenas uma resposta teórica, mas que é muito importante a gente abordar. O produto químico ele é formado por um ou mais compostos químicos que lhe permitem cumprir com uma determinada função, que aqui o nosso caso é a limpeza. O que é uma ação química sobre o piso ou sobre uma pedra? O que é essa ação química? A ação química é você aguardar o reagente do produto amolecer a sujidade que está no piso. Então você tem que esperar esse tempo para ele amolecer, senão você coloca o produto e já acha que ele vai limpar e já remove. Ele precisa de um tempo para ele reagir. Então esse tempo é importante. Qual é a importância de utilização do produto químico? Correto, porque muita gente utiliza produto químico, mas não é o produto químico correto para aquele determinado tipo de piso. Bom, cada tipo de piso requer um produto específico para manter a integridade dos materiais. Se você colocar um produto errado em cima de um piso, você vai danificar esse material. Então, por exemplo, um limpa-pedras jamais poderá ser utilizado em um porcelanato, porque ele é para limpar pedras, o próprio nome já diz. O que pode acontecer se eu usar um produto químico errado? É o que eu acabei de citar acima. Mas ele pode causar manchas irreversíveis. Essas manchas irreversíveis no piso vai queimar o piso. Vai queimar toda a película protetora de cima do piso. Então você vai perder esse piso. A gente costuma dizer que é um piso condenado, né? Então ele precisará ser substituído. Há tempo de corrigir esse problema? Bom, na maioria das vezes não dá. Porque depois que você deixou agir mais de 5 minutos e aí passou a enceradeira e ele continua agindo. O primeiro passo é ele agir para ele soltar a sujidade depois que ele limpa. Então, o ideal é você fazer isso no piso correto, porque se você fizer no piso errado com o produto errado, na maioria das vezes você não consegue corrigir esse problema. Se porventura você identificar de imediato e for uma obra sua, a primeira coisa que você tem que fazer é enxaguar em abundância. Jogue água para você remover todo o produto químico que está colocado erroneamente, e aí sim você neutraliza com um detergente neutro rapidamente para que ele não tenha tempo de agir. Então, pode acontecer que você consiga sim reverter
essa situação. Bom, como eu devo usar esse produto químico? Sempre com muita cautela. Por que muita cautela? Porque o produto químico, ele é um produto concentrado. Ele tem uma ação muito poderosa em cima de sujidades. É importante você tomar esse cuidado, inclusive para manusear esse produto, na diluição desse produto, utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, luva, óculos, sapato de segurança. Ele precisa ser diluído? Todo produto químico precisa ser diluído. Ele não pode ser jogado diretamente no piso. Você não pode pegar um galão e sair jogando. Ele queima o piso instantaneamente, porque ele é muito concentrado e ele é feito para ser diluído. Bom, ele tem muita eficiência para limpeza pesada, por isso que é pós-obra. Ele serve para isso, ele não é um produto de limpeza diária, de limpeza doméstica, ele é um produto profissional. Quais tipos de diluição que existem? Nós costumamos dizer que para limpeza pós-obra existe a diluição leve, média e pesada. Por que essa distinção? Porque se o piso tiver apenas uma poeira de gesso, de pintura, ou mesmo alguns respingos de tintas, essa diluição deve ser leve. A média, se ele está um pouco com resíduo de cimento nos cantos ou alguma sujidade como terra, e a pesada é se está muito incrustado. Por exemplo, uma área externa que ficou batendo sol e terra e mais cimento, ou foi feito massa em cima desse piso, porque infelizmente às vezes acontece, o pedreiro vai lá e bate massa em cima do piso assentado novo. E aí precisa sim dessa diluição pesada. Como saber qual é a diluição que devo usar? Uma das funções desse produto de limpeza leve, média ou pesada. Então ele tem várias funções de sujidades de todo tipo, mas essa diluição, ela precisa ser observado o seguinte: você vai num canto, num espaço pequeno e faz uma pequena diluição leve e começa a colocar nesse cantinho, faz um teste, um pequeno teste e observa. Então, a observação primeiro do piso, ela é fundamental. Você precisa observar todo o piso para saber que tipo de sujidade é. E aí você vai fazendo um teste, faz um teste no canto, vê como reage o produto. Nossa, se saiu com facilidade, então é a diluição leve que eu vou utilizar hoje. Se você perceber que nem teve resultado, você aumenta para uma média, né? E se o piso tiver realmente muito incrustado ou com muito resíduo de cimento, aí sim você aumenta o produto. Quanto tempo tem que agir o produto para que comece a limpeza? Geralmente de 5 a 10 minutos para iniciar o processo de limpeza. Porém, é importante observar o seguinte: cada produto tem a sua especificação. Você tem que olhar o que recomenda o fabricante. Então, por isso, tem que ler exatamente qual é a indicação do fabricante. Geralmente são 5 minutos para você começar o processo de lavagem com a enceradeira. Aí ele começa a agir, aí você vai passando a enceradeira, sempre em partes pequenas. Você não pode simplesmente sair colocando colocando o produto em 200 metros de piso, tudo de uma vez. Você não vai dar conta de passar a enceradeira nesses 200 metros de uma vez. O produto vai ficar mais tempo do que deveria, então esse não é a maneira correta de fazer esse tipo de lavagem. Bom, como remover todo o produto químico para que não continue a agir sobre o piso e danificar? Depois de remover todo o produto e fazer o enxágue com bastante água, o piso precisa ser lavado com produto neutro. Por que precisa ser lavado com produto neutro? Porque mesmo você enxaguando, às vezes ele pode ficar com resíduo, principalmente nos rejuntes, ou nos cantos, ou algum piso que foi assentado que tenha desnível.
Sabe aquele piso que fica um aqui, o outro um pouquinho embicado? Isso é desnível. Então, às vezes, ele fica ali acumulado e ele vai manchando o seu piso. Então, o correto é você utilizar um produto neutro depois para fazer esse enxágue e anular a ação do produto químico, ou seja, do ácido. Bom, eu vou contar aqui um caso que eu fui visitar uma obra que ficou parada por 2 anos. Era um piso com porcelanato, um porcelanato rústico. Ele estava sentado numa garagem que cabia ali uns 4 carros com folga. Era uma garagem bem grande, uma casa num condomínio fechado. E ele tinha, além de resíduo de cimento, ele tinha muito acúmulo de terra. E eu iniciei ali a limpeza com produto de base alcalina. Eu comprei de um representante de uma indústria química que eu costumo usar às vezes. E eu comprei apenas 1 galão. Por que eu comprei apenas 1 galão de 5 litros? Porque, como eu disse, o produto ele é concentrado, ele rende muito. E não é só a quantidade, não adianta você ficar colocando muito produto e achar que vai resolver o problema, sem ter força mecânica, ou seja, o caso de uma enceradeira e, como era o caso de área externa, uma lavadora. E o piso estava realmente muito sujo. Então, essas 3 ações foram necessárias. Bom, a área a ser limpa era uma área que estava encardida e eu fiz uma diluição de 1:10, ou seja, uma base de produto e 10 bases de água. Apliquei na metade da garagem, fiz toda a lavagem da metade primeiro e depois fiz a outra. Mas depois que eu espalhei todo esse produto no piso, deixei agir por 5 minutos e depois desse período eu passei a enceradeira. Eu utilizei um disco abrasivo, um disco preto. Esse disco, ele serve para tirar grandes sujidades, ele serve para remoção de cera e pisos muito encardidos, que era o caso ali. Então, ele, de um marrom escuro, ele ficou um marrom médio. E depois eu repeti a operação e depois mais 2 vezes. Só que eu troquei o disco, então 2 vezes com o disco preto e depois a lavagem mais 2 vezes com o disco verde, que é um disco já de limpeza. E por último, eu passei produto neutro, detergente neutro diluído, neutralizando e o enxágue com a lavadora de pressão, que é para tirar todos os cantos e resíduos. Foi realmente uma experiência inacreditável, porque a sujidade estava tão incrustada que a proprietária ela queria trocar o piso. Ela achou que não ia ter solução, ela achou que o correto ali seria trocar o piso. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico dessas ações, mostrando como que eu trabalho em loco ali mesmo, junto um dia com obras. Hoje é mais uma conversa teórica, né? Para explicar depois como é que eu faço todo esse processo, né? Mas aí hoje é só essa conversa. No início da empresa, eu comprei um produto correto para limpar o piso de uma lavanderia. E fiz a diluição correta e espalhamos no piso todo. Essa casa é uma casa enorme da qual eu trabalhei e essa é uma experiência que não deu certo. A primeira que eu acabei de citar foi uma experiência positiva e essa aqui é uma experiência negativa. Apesar de eu ter espalhado o produto de maneira correta, o espaço era pequeno, pedi para deixar 5 minutos e logo em seguida passar a enceradeira e deixar. Mas aqui teve uma falha muito grande. Elas passaram a enceradeira, elas enxaguaram, não enxaguaram direito, não neutralizaram, o produto continuou agindo e no dia seguinte a cliente me ligou e me disse que o piso estava todo manchado. Bom, eu fui até lá e pude verificar que realmente em toda a base do piso todo, aonde tinha rejunte, ficou escuro. Eu joguei água, foi queimado, porque ali se acumulou, era um rejunte aberto, né? Não era aquela junta seca, e ali ele continuou agindo por bastante tempo, de um dia para o outro, e queimou todo o piso da cliente.
Bom, a cliente tinha acabado de se mudar para casa, uma casa bem grande, muito confortável, e eu não tive outra alternativa, né? Como dizer, olha, eu pago o seu piso, onde eu compro, você gostaria de me ceder o seu pedreiro, eu combino com ele, porque ele já é da sua confiança, eu vou ver quando ele pode. E foi isso que eu fiz. Eu paguei todo o piso de uma área de serviço com rodapés boleados e a cliente virou, né, minha amiga e também minha cliente com outras obras, porque ela viu o meu comprometimento. E afinal de contas, a responsabilidade sempre é da empresa. Eu estava no comando, eu devia ter acompanhado de perto, mas foi no início e eu acho que valeu como aprendizado. Então, nem sempre deixar o produto agir por mais tempo, o resultado é satisfatório, como não foi esse dia, né? Bom, eu falei aqui de um tema muito importante, né, para a realização das limpezas pós-obra e a escolha da utilização dos produtos químicos. E eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, porque é um assunto que é muito interessante, é um aprendizado todo dia. E se você gostou desse tema e quiser mais informações sobre isso, me siga no Facebook, OML Célia Miranda. OML são as iniciais de Obra Mais Limpa. E também no Instagram, @Celia_B Miranda. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se tiver sugestões, escreve aqui para mim. Escreve embaixo que eu respondo para você. Até a próxima.